Nós estamos iniciando um novo ciclo, o ano de 2023. Certamente você faz parte da Medicina Multimix porque deseja se tornar um médico ou médica de excelência e está no lugar certo. Para que os seus resultados sejam cada vez melhores, vamos conversar um pouco sobre algumas informações e estratégias nos próximos minutos. Dentre elas, a programação mental, estratégias para melhorar o aprendizado, como priorizar suas atividades, o cuidado com o corpo e com a mente. E por fim, vamos apresentar nossos resultados de 2022 em uma avaliação externa, o teste de progresso, para que tenham como ponto de partida para a busca de um resultado superior neste ano de 2023. Além de compartilhar com vocês os resultados de uma pesquisa conduzida com os nossos egressos. Precisamos começar nossa conversa lembrando que a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar quando ele é exposto a novas experiências. No passado, acreditava-se que o cérebro parava de se desenvolver após a infância. No entanto, o cérebro pode mudar quimicamente, estruturalmente e funcionalmente de acordo com os estímulos que ele recebe ao longo da vida toda. Sabendo disso, nós devemos adotar um mindset de crescimento. Isso quer dizer que devemos manter em mente que podemos desenvolver habilidades. No entanto, não existe crescimento na zona de conforto. Quanto maior a dificuldade ou o esforço durante o treino, maior é a aprendizagem e a mudança estrutural do cérebro. Assim como para adquirir músculos é necessário treinamento intenso, para se melhorar a capacidade de pensamento é necessário treinamento intenso. Para garantirmos que estamos num mindset de crescimento e, portanto, desenvolvendo competências, devemos valorizar o esforço continuado e o trabalho em equipe, e não buscar a garantia de sucesso no talento individual. Precisamos compreender o fracasso como experiência de aprendizagem. A situação de não se atingir um determinado objetivo no tempo em que se esperava deve ser enxergada como um diagnóstico de que é necessário se esforçar mais para atingir, então, esses objetivos. Muitas pessoas acreditam estar evoluindo, enquanto, na verdade, estão presas na sua zona de conforto. Essa imagem ilustra bem o caminho a ser percorrido em busca da excelência em sua formação. Ao abandonar o sentimento de segurança e compreender que é necessário buscar melhorias, sentimos medo e procuramos culpados ou desculpas para os momentos de fracasso. Isso é natural, mas não podemos permanecer desta maneira. Precisamos vencer essa barreira buscando preparação para aí sim avançarmos em busca de aprendizado efetivo e finalmente atingir nossas metas verdadeiramente. Para aprender um novo conceito e desenvolver uma nova competência, utilize esquemas e mapas mentais que resumam aquilo que você está escutando. Não tenha medo do erro, pois ele faz parte do nosso processo de aprendizagem. Aprenda durante o processo e não espere dominar todo o conteúdo para se expor e explicar esse conteúdo a um colega, por exemplo. Durante o seu momento de estudo, é fundamental imergir completamente no assunto que você deseja aprender. Para isso, utilize uma técnica chamada técnica Pomodoro, com intervalos de foco de 25 minutos, com televisão desligada, celular no modo avião, e intervalos de descanso de 5 minutos para tomar uma água. Ao final de 4 ciclos de foco, faça um intervalo mais longo de 15 a 20 minutos para descanso. Além disso, coloque um prazo para atingir os seus objetivos, pois objetivos sem data são sonhos e objetivos com prazo são metas. Não deixe de revisitar, reaprender os assuntos estudados, pois dessa forma nós adquirimos maior aprendizado. Para sua organização pessoal, tenha um único local em que você registra as atividades que você precisa desenvolver. Pode ser uma agenda de papel, uma agenda digital, um software que ajude a registrar essas atividades. Com relação às atividades acadêmicas, o próprio AVA
já lhe ajuda na organização dos objetivos a serem atingidos, ou seja, metas a serem cumpridas. E para a priorização das atividades que surgem no dia a dia, podemos utilizar o método Getting Things Done, que é apresentado nessa figura. Você vai pegar essas informações que você recebe em um só local, que ficam registradas em um só local, e vai se perguntar se você consegue fazer algo com isso que entrou nessa caixa de informações. Se você não consegue fazer nada com isso, se a sua ação não vai determinar nenhum resultado, ou se isso não é para ser cumprido por você, então não tem que ser registrado, não tem que se gastar energia com essa atividade. Se exige uma ação sua e demora menos que 5 minutos, se em 5 minutos você consegue resolver, faça agora, priorize. Se demora mais do que isso, você vai se planejar, então você vai criar um projeto. E se depende de outra pessoa, você vai pedir ajuda dessa outra pessoa ou delegar essa atividade. E se ela não é urgente, se é uma atividade que não é urgente, você vai simplesmente manter na sua lista de atividades a fazer, a sua to-do list, mas vai aguardar para que seja executada. Para auxiliar no cuidado da saúde mental, a Multivix tem lançado mão de estratégias muito inovadoras baseadas nas melhores práticas mundiais. A plataforma Fitter faz a aferição mensal, por exemplo, da taxa de felicidade dos alunos, para que dessa maneira possam ser direcionados individualmente e de maneira discreta pela coordenação de curso as atividades que possam trazer benefícios a esses alunos. Será oferecida semanalmente uma consultoria e treinamento em equipe para que os alunos desenvolvam a habilidade de meditar e controlar a respiração. Essas medidas são altamente eficazes em ajudar a ter foco e reduzir a ansiedade. E para aqueles alunos que necessitam e desejam, já é oferecida a possibilidade de atendimento individual por psicólogas habilitadas e especializadas. No sentido de complementar o cuidado para obter corpo são e mente sã, nós precisamos nos lembrar de inserir na nossa rotina semanal pelo menos 30 minutos diários de atividade física e buscar uma alimentação anti-inflamatória. Se não for possível 30 minutos diários, pelo menos 3 vezes por semana, um período de 1 hora naquele dia para realização de atividades físicas. E com relação aos princípios para se adotar uma dieta anti-inflamatória, nós podemos lembrar de buscar a eliminação do consumo de glúten, reduzir o consumo de carboidratos, aumentar o consumo de fibras, abandonar o consumo de açúcares naturais, processados e artificiais, eliminar alimentos geneticamente modificados, tomar cuidado com o excesso de carne vermelha e sempre que possível substituir carne vermelha por carne branca e aumentar o consumo de ovos. Por quê? A preocupação com a saúde mental. Nós temos dados que mostram que 85% dos estudantes de medicina apresentam sinais de estresse. 28% numa fase de exaustão ou quase exaustão, que são fases avançadas do estresse em que o indivíduo não consegue por si só retornar ao estado de homeostase, ou seja, ao estado de equilíbrio. Ele necessita de ajuda. E 36% dos estudantes de medicina fazem uso de medicamento prescrito, tratamento psiquiátrico. Não estamos falando aqui de automedicação. Então, esses dados suportam a necessidade de que o estudante de medicina, que é um estudante que precisa ter um rendimento de alta performance, cuide muito bem do corpo, da mente, para que seja possível manter essa alta performance sem adoecer durante esse processo. Caminhando para o fim dessa nossa conversa, vamos apresentar agora para vocês o resultado do teste de progresso de 2022. O teste de progresso é realizado através de um consórcio de instituições de escolas médicas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, em que a Multivix faz parte. E em 2022, nós apresentamos aqui
através desse gráfico, os resultados da nossa unidade de Cachoeiro de Itapemirim nas barras azuis, o nosso resultado da unidade de Vitória nas barras laranjas, de cor laranja, e o resultado do consórcio nas barras de cor cinza. Nós podemos observar que a Multivix esteve na média do consórcio, na maior parte das vezes, em alguns momentos acima do consórcio, em alguns momentos abaixo, mas se mantendo na média do consórcio, o que mostra que nós estamos na média de grandes instituições que participam do consórcio, como foi apresentado. E para que os alunos tenham acesso ao resultado individual do teste de progresso, está apresentado aqui um link abaixo do gráfico. Nesse link é possível, então, acessar, e aquele aluno que ainda não fez o acesso e não tem o seu resultado, deve preencher os seus dados na aba Aluno Não Cadastrado e aguardar o recebimento de uma senha provisória no prazo de 24 horas. Aquele aluno que não receber essa senha dentro de 24 horas deve abrir um chamado na aba Estou com problemas, e aí alguém vai fazer contato para resolver essa questão do login. Esses resultados apresentam um potencial de que a Multivix se destaque, de que o resultado seja superior ao consórcio em 2023. Então, para isso, nós precisamos ter como objetivo um rendimento superior ao consórcio no ano de 2023. Para finalizar, vou apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa conduzida com os egressos do curso de Medicina da Multivix em agosto de 2022, um total de 1.020 egressos até aquele momento, e 174, ou 17% dessa população, responderam aos nossos questionamentos. Nós podemos observar que egressos de praticamente todos os semestres de formação responderam à pesquisa, desde a formatura da primeira turma. Desses egressos que responderam à pesquisa, 67% se mantêm atuando no Espírito Santo, e alguns estão em outros estados da região sudeste, alguns na Bahia, e outros, 2% que responderam outros, estavam no sul do país, naquele momento. Com relação à residência médica, 69% dos nossos egressos ingressaram na residência médica, 17% fizeram pós-graduação lato sensu e 13% não se especializaram ainda. É importante lembrar que existem aqui egressos que não tiveram nem a oportunidade de se especializar, que são aqueles que se formaram em 2022/1, que ainda não tiveram a oportunidade de prestar prova de residência. O quantitativo de 69%, praticamente 70% dos egressos tendo cursado residência ou estando cursando residência médica, é bem significativo, uma vez que é mais ou menos essa a proporção de vagas de residência médica em relação aos formandos no Brasil como um todo. Com relação à área de atuação, dentro das 5 grandes áreas da medicina, existe um predomínio pela clínica médica, e 38% dos egressos relataram atuar em outra área. E quando nós observamos a resposta desses 38%, sobre que áreas seriam essas, nós temos aqui a ortopedia, a anestesiologia, a cardiologia, a medicina intensiva, cirurgia, dermatologia em destaque. Com relação à renda mensal, nós podemos observar que foi apresentada uma distribuição em que 62% dos entrevistados apresentam uma renda mensal superior a R$15 mil, com uma maior faixa entre R$15 mil e R$20 mil mensais. Quando perguntados sobre a adequação da formação ao mercado de trabalho, 72% dos egressos do curso relataram considerar que a sua formação foi adequada. Com relação à satisfação dos egressos com o curso de medicina da Multivix, em uma escala de 0 a 10 pontos, 85% responderam que recomendariam o curso de medicina da Multivix a um amigo ou familiar com nota igual ou superior a 8. Com base nessas informações e conhecendo essas estratégias apresentadas, vamos iniciar o ano de 2023 em busca da excelência.
Desejamos um ótimo ano a todos e toda a equipe de professores e coordenadores continuarão à disposição para auxiliar no processo de evolução de cada um dos nossos alunos sempre que for necessário.